desde o horário matinal, estamos aqui na casa do Senhor e pude presenciar, irmãos, que desde manhã Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Hoje pela manhã tivemos na IBD uma palestra sobre a família e dessa forma eu acredito que quem esteve aqui pôde presenciar um ensino que nos confortou, que nos edificou e que nos faz fortes para enfrentar os desafios que por hora atacam as famílias. Quero também agradecer a Deus por estar aqui. Não seria eu esta noite que estaria pregando, mas aprove Deus a se permitir que estivesse aqui, pelo que eu agradeço ao pastor que confiou a mim essa missão. Também quero agradecer a irmã Ivone, que está à frente desse departamento e, junto com o pastor, me cedeu essa oportunidade. Eu quero fazer um agradecimento a essas duas pessoas que têm me ajudado na caminhada e sempre eu deixei este comunicado que sempre o cooperador deve estar apto para ser usado quando necessário para a obra do Senhor. Então eu me sinto feliz, me sinto regozijado de poder atender a necessidade que houve para que pudesse estar aqui. Dessa forma, meus irmãos, não procuro me delongar, já visto o horário, mas trouxe para nós o tema nesta noite, pertinente ao mês que estamos passando, ao objetivo desse mês, que é o mês da família, e o título que eu trouxe para nós, em ligeiros tempos, está meditando um pouco em a família sob ataque. O tema desta mensagem é a família sob ataque. Leremos, meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10, 11 e 12. Efésios, capítulo 6, versos 10, 11 e 12, e Abraão, com certeza, já vai projetar aí, né? Muito eficiente, Abraão. Diz assim: no demais, irmão Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, começamos aqui, meus irmãos, a entender o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos ali de Éfeso. E a recomendação do apóstolo Paulo é que esses irmãos eles estão sob um ataque ou uma guerra, e que esses irmãos tinham que fortalecer-se no Senhor para suportar esta batalha. E as armas que o apóstolo recomenda à igreja de Éfeso é que ele se revista não de armaduras feitas de ferros, de metais, não de couros, que era a armadura produzida desses materiais, mas que se revestisse das armaduras de Deus, porque o inimigo agora não era mais humano, não era corpo, não era sangue, mas era um inimigo espiritual. E que esse inimigo espiritual ele está localizado em regiões celestiais, e é o reino
agrupado, um reino onde não existe desordem, quando o objetivo é destruir. Então Satanás ele sistematizou o seu reino com governadores, os príncipes, com soldados que vão mencionar de forma que o reino de Satanás está todo dividido e preparado para que a obra de Satanás de destruir, de enganar, de matar, usando todos os meios possíveis, seja efetuado. E quando o apóstolo Paulo diz fortalecei-vos no Senhor, ele vem de uma palavra grega endunamo, é receber força, é ser fortalecido, é crescer em força. Revestido é a conotação de revestido, quando o apóstolo Paulo revestido de toda a armadura de Deus, é literalmente o cristão entrar numa veste, entrar numa veste preparada para um combate. Agora essas vestes espirituais e ela é cedida por Deus. E o apóstolo Paulo diz para que podeis resistir, e poder no original que Paulo escreve, do namai é ser hábil para fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, só seremos hábeis quanto a essas forças malignas se nós nos vestirmos dessa armadura de Deus, e quem vai fornecer o suprimento para esta batalha, o apóstolo Paulo diz que é Deus. E outra palavra que vale a pena, meus irmãos, destacar é ciladas. Ciladas é metodeia no original grego, e ela quer dizer um artifício, um truque, uma arte, uma pessoa malandra. É aquilo que Satanás usa para enganar, aquilo que Satanás usa para destruir com malandragem, fingindo ser uma coisa, mas a intenção outra. É Satanás dar com a mão e com a outra ele já está ali querendo puxar, de forma que essa atitude de Satanás é chamada pela Bíblia de cilada, que ele prepara minuciosamente para que no tempo oportuno ele arranque ou colha aquilo que ele plantou de uma forma escondida, sorrateira. Uma pessoa malandra é aquela pessoa que engana, é aquela pessoa que usa de artifícios para poder colher. Então, meus irmãos, essa nossa luta não é contra a carne. Paulo especifica que essa carne no original é sarx, natureza física de pessoas sujeitas ao sofrimento, mas nossa luta é contra os principados, que vem da palavra arque. Primeiro, principado, reino, magistrados de anjos e demônios. Então, nós estamos numa luta contra os principados, contra um reino sistematizado, contra demônios que são organizados para nos destruir, usando essas artimanhas. Meus irmãos, temos, a fim de comparações, ou a fim de uma forma mais didática para nós entendermos, numa guerra se usa alguns métodos para que se vença essa guerra. E Satanás ele tem as suas estratégias e os seus objetivos. Então, numa guerra, meu irmão, agora falando de uma forma secular, de uma forma humana, eles têm essa tática de bombardeio estratégico ou bombardeamento estratégico. Então, em que consiste isso, meus irmãos? O inimigo, ele muitas vezes não vai corpo a corpo. Um exército, quando ele ia enfrentar o outro, ou vai enfrentar o outro, ele muitas vezes não quer disponibilizar todo o seu recurso, todo o seu material humano. Então ele faz o seguinte: eu vou bombardear áreas específicas, não é? Eu vou bombardear áreas para que o inimigo não se mobilize, para que o inimigo não tenha suprimento.
logicamente não haja justiça. Então, o que é que o diabo faz? O diabo ele planta, ou o diabo ele analisa, ou o diabo fiscaliza nossas vidas, a vida das nossas famílias, dos nossos filhos. O diabo nos examina e ele vê os nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos essenciais que a gente às vezes é mais forte. E assim como os exércitos fazem, não é? Eles vão, o exército atual, eles vão, destrói refinarias, destrói reserva de petróleo, destrói estradas, hospitais, quartéis, com bombas. Essa é a estratégia usada hoje pelos exércitos. Mas também Satanás faz isso na nossa vida. Ele seleciona alvos específicos e muitas vezes passa desapercebido que a gente nem imagina que seja Satanás bombardeando. E quando a gente não se apercebe a isso, ele mina a nossa força, a nossa resistência, de forma que quando Satanás invade a nossa vida, efetivamente muitas vezes não temos defesa, não temos suprimento. E outra tática que Satanás usa, meus irmãos, é ele é ardiloso, ele é cauteloso, ele se infiltra de uma maneira que às vezes nós não percebemos. Então, meus irmãos, aqui a fim de um registro, no dia 22 de junho de 1941, iniciou-se uma guerra chamada Operação Barbarossa, onde a Alemanha nazista invade a União Soviética. E ali, meus irmãos, o departamento militar da Alemanha, ele escolheu alguns alvos para que ele deixasse a União Soviética paralisada a fim de não resistir às suas investidas. E foram 4 objetivos traçados pelos alemães para paralisar o exército russo. Foram elas a conquista da malha industrial do Leningrado, porque por essas malhas o governo supria seus exércitos através de mantimento, através de munição, de medicamento, e o exército alemão sabia que paralisando essas malhas paralisava a resistência dos russos. A outra etapa que eles queriam paralisar era conquistar a capital soviética, Moscou. O terceiro ponto, o terceiro objetivo que eles queriam era conquistar Kiev e garantir a garantia das terras férteis da Ucrânia, porque se eu estou em uma guerra, eu preciso me manter, mas eu quero me manter com o custo que ele tem, para que eu não tenha custo. E por último, meus irmãos, a quarta estratégia era rumar para Stalingrado e finalizar sua vitória. Os irmãos sabem que na história secular eles não conseguiram, foram barrados pelo inverno russo. Porém, meus irmãos, eu estou usando isso como exemplo para que também os irmãos entendam que Satanás, assim como o exército alemão, ele tem na maneira do mapa da nossa vida diária. E ele vai querer paralisar aquilo que traz suprimento para nós. Ele vai querer parar, meus irmãos, aquilo que a gente pode usar em nossa defesa. E como eu disse aos irmãos, a nossa defesa é carnal ou espiritual? Espiritual. Então Satanás vai mobilizar seus exércitos a fim de parar o quê, meus irmãos? A nossa atividade espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, nós não lidamos com responsabilidade nesta batalha. Sabemos que Satanás tem mobilizado um sistema desse mundo para desestruturar a vida familiar. No entanto, a Igreja de Cristo, como sal e luz da terra, deve confrontar por intermédio da palavra esse sistema pecaminoso. Não podemos nos esquecer que estamos lutando contra principados, contra potestades. Se desejamos uma vida familiar vitoriosa,
dependência da palavra de Deus. Devemos viver, meus irmãos, em total dependência do suprimento que vem do céu. Portanto, meus irmãos, Satanás ele usa as táticas. Outra parte, meus irmãos, que devemos observar também em uma guerra é a blindagem. Numa guerra é importante analisar que os veículos de combate têm que ter uma blindagem. Hoje no mercado existem 6 tipos de blindagem que é disponibilizado tanto aos cidadãos, e a 6ª blindagem ela não é tão comum ou tão acessível e depende das autoridades, depende das Forças Armadas para governar-se como todas as outras anteriores. Porém, existem 6 tipos de blindagem. Blindagem que aguenta armas de calibre 22, 38, ataques de ferro, de pedra. Esta é a blindagem número 1. A blindagem número 2, ela suporta armas do nível A1 e Magnum, revólver Magnum 357. A blindagem número 3 suporta todas as anteriores, submetralhadora uso, né? Enfim, meus irmãos, e você vê a cada tipo de blindagem, ela vai resistindo a armas mais poderosas. E a 6ª blindagem, ela suporta até míssil, granada. Então, numa guerra é importante analisar, meus irmãos, a blindagem. Parece que o apóstolo Paulo estava vendo esse nível de blindagem quando ele diz: irmãos, usem a armadura de Deus. Então, meus irmãos, nenhum país ele vai mandar para um campo de batalha carros que vai levar suas tropas que não tenha blindagem, porque vai vir fogo inimigo, vai vir granada, vai vir míssil, morteiro, e se pegar aquele carro sem blindagem, ele vai ter uma perda de material humano e também material bélico. Não se vai para uma guerra sem blindagem. Do nível 1 ao nível 6 tem de ter blindagem. Então o crente, quando ele entra nessa guerra, meus irmãos, ele tem que ter a blindagem terrena ou celestial, meus irmãos? Celestial. Então essa blindagem é disponibilizada por qual indústria, qual firma? A firma lá do céu. Revestivos, meus irmãos, entrarem nessa armadura para que vocês possam suportar a artilharia do inimigo, as granadas do inimigo, a malandragem do inimigo, a sutileza do inimigo em querer pegar você desprevenido. O soldado não iria para uma batalha sem seu escudo, sem sua espada, sem seu capacete. Assim como também os soldados atuais com colete à prova de balas. Porém, o cristão, meus irmãos, nessa luta em que o apóstolo Paulo se referiu, muitos crentes estão lutando de peito aberto. Muitos crentes não manipulam a palavra de Deus, não examinam o seu equipamento. Aqui, Deus treina na estratégia. Deus dá a blindagem, Deus dá o colete à prova de balas. Deus faz com que o crente e a família ele esteja preparado para os ardis do diabo. Mas não fugindo, meus irmãos, do tema proposto, agora trazendo a base das Escrituras, o inimigo também ele tem os seus alvos na vida de cada um de vocês que estão aqui. O inimigo ele tem no seu quartel-general, na mesa de algum comandante lá, a vida do irmão Josemar. Onde o irmão Josemar é mais fraco, onde a irmã Jeane é mais forte, e ali ele mobiliza seu material espiritual para que esses alvos sejam atingidos a fim de mobilizar, de neutralizar o avanço do irmão Josemar na hora de Deus. Na vida da irmã
também, principalmente a cristã, mas não somente a cristã, está sob esse fogo. Ele está sobre essa cilada do diabo. O diabo tem feito estratégias específicas a fim de destruir. E uma das principais armas onde o inimigo quer investir maciçamente é nas crianças. Porque o inimigo sabe que se atingir sua criança, vai atingir você. O inimigo sabe que se paralisar sua criança, vai paralisar aqui o ministro. O Satanás sabe que se paralisar, se atingir esse alvo, não vai ter diabo na igreja amanhã. Não vai ter maestro amanhã se o diabo paralisar essas crianças hoje. Então hoje as crianças, meus irmãos, elas estão sendo bombardeadas atualmente em muitas escolas, tanto na rede pública como privada. O ensino está sendo exposto a essa criança, o ensino materialista está sendo valorizado e repassado de modo contínuo às crianças. A educação dos nossos filhos, que nossos filhos recebem, é totalmente influenciada pelo materialismo e pelo ateísmo. Muitas vezes, meus irmãos, o que está sendo ensinado à criança é que ela pode tudo, é que ela é o centro de tudo e que os desejos dela não podem ser negados. E muitas vezes é ensinado à criança que não existe Deus, que não existe uma divindade superior a qual a criança tem que se dobrar. Isso é ensinado sistematicamente nas escolas. Nós vemos, meus irmãos, que também a outra área que Satanás tenta atacar é a disciplina no lar. Em nossos dias existe questionamento relacionado à aplicação de disciplina aos filhos, mas segundo a palavra de Deus, aplicada com sabedoria, a disciplina livra a criança do inferno ou da morte. Então, meus irmãos, outro aspecto que Satanás usa é que os pais não disciplinem mais seus filhos, é que os pais não chamem seus filhos à responsabilidade. E uma criança sem doutrina dos pais, sem a devida correção, a alma dela está fadada à tristeza futuras. Pais e mães muitas vezes choram porque não disciplinaram seus filhos. Pais e mães hoje têm muitas vezes colhido uma colheitas amarguradas porque ensinaram errado, porque não chamaram a criança à responsabilidade. Agora, meus irmãos, tem que ser feito com sabedoria. É espancando? Não. Mas também não é alisando quando a criança errar. Também não é aplaudindo quando a criança faz o errado. É chamando a criança. Sabemos, meus irmãos, e aqui eu quero pontuar: não sou a favor de que se espanque criança. Não sou a favor que se mexa na estrutura da criança a ponto dela ficar traumatizada amanhã, mas que corrija. Que o pai seja o primeiro, a mãe seja o primeiro a corrigir o filho. Aqui, quando vejo o filho fazendo alguma coisa de errado, chama o filho à conversa. Então essa é a arma que Satanás tem: atacar as crianças no ensino que ela recebe na escola, onde as crianças vão. Satanás agora tem um sistema que vai manipulando as crianças a valorizar o materialismo. O que é o materialismo? Não é tudo aquilo que se consome, aquilo que é material, valorizar mais o material do que a Deus. Em muitos lares cristãos hoje as crianças não têm mais prazer de pegar a Bíblia para ler. Hoje as crianças não têm prazer de ler, muitas vezes de orar 5 minutos. Está preso em coisas materiais. Os pais e as mães muitas vezes achando que está fazendo bem, está matando suas crianças na sala da sua casa. Satanás tem se aproveitado disso para atingir a igreja, para atingir o objetivo que é fazer a igreja não desenvolver, não crescer, parar. Outra tática de Satanás, como disse, meus irmãos, é que os pais sejam frouxos, não cobrem dos seus filhos, deixe seu filho fazer o que aprover. Então, isso vai criar futuramente cidadãos que não são acostumados a respeitar limites,
autoridades. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, em Provérbios 23, 13 e 14, que nós pais, nós responsáveis, não devemos retirar a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu louvo a Deus porque meu pai e minha mãe, apesar, meus irmãos, de toda a nossa limitação, quando eu errava, eles me disciplinavam. Hoje eu vejo que eles fizeram foi bom para mim. No momento lá atrás eu estava ruim, mas agora eu louvo a Deus porque muitas vezes esse corpo precisou ficar quente. Mas nós pais e mães devemos, meus irmãos, estar atentos aos nossos filhos, que é o alvo específico que Satanás quer destruir. Outro ponto importante, meus irmãos, Satanás quer introduzir no meio das famílias é os ensinos falsos sobre a família. O que Satanás tenta nos dizer e tenta passar para as famílias é que tudo é normal. Ensinos que distorcem a palavra de Deus. Há em nossos dias diversas novas teologias que agridem diretamente a mensagem bíblica de modo aberto e às vezes também sutil, as portas do inferno. Vale-se de teologia para atacar a igreja e, consequentemente, as famílias. Até de parte das escrituras são utilizadas sem a devida e correta interpretação para confundir e afastar do Senhor as famílias que têm sede de salvação. Inspirado em teologias liberais, há famílias que não veem mais a Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Teologias que hoje em dia afastou a família e elas não valorizam mais isso. Não, a palavra de Deus está ultrapassada. A minha família tem que ser moderna, nos meus moldes. Então isso muitas vezes Satanás consegue através de ensinos errados, por ditos líderes, pastores, muitas vezes apóstolos, desviados da palavra de Deus, introduzem ensino que afastam as famílias de Deus. As atitudes mundanas para destruir as famílias. Então vemos agora, meus irmãos, que Satanás tinha o alvo nos ensinos, nas crianças, na educação do lar, mas também agora ele tem atitudes mundanas que ele vai tentar destruir a família através dela. Uma que é muito dolorosa, até para abordar aqui, é o abandono aos filhos. Muitos pais, assim que têm seus bebês, jogam, desprezam, não querem cuidar dos seus bebês. Não raro, a gente vê na reportagem aí, bebê que foi atirado numa ponte do rio e tinha ali os pescadores com alguém tirando areia, alguns homens tirando areia e salvaram aquela criança. Então você vê, meus irmãos, quando essa criança crescer, o trauma que ela pode desenvolver. Como pais, precisamos entender que os filhos são a herança do Senhor, para que nós possamos cuidar, educar e conduzi-los ao Senhor. Como pais, somos responsáveis de vestir nossos filhos, alimentá-los, proporcionar uma educação de qualidade, inclusive que sejam prontos para o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Mas, acima de tudo, é igualmente nossa obrigação transmitir a fé que uma vez nos foi dada, para que as próximas gerações tenham as suas próprias experiências com Deus. Portanto, sejamos exemplo para este mundo, zelando por nossos filhos e conduzindo a Cristo. Então, meus irmãos, dentro desse tópico, abandonando os filhos, muitas vezes o pai não abandonou na porta de uma creche, de uma escola, do seu vizinho, mas tem abandonado o filho dentro da sua própria casa. Não valoriza mais momentos com o filho, não valoriza mais o brincar, o sentar, o ensinar o que vai ser a
mostrando o referencial bíblico, para que nossos filhos cresçam sabios, obedecendo. Outra arma de Satanás para a família é o secularismo, é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Para o secularista, o homem, e somente o homem, é a medida de todas as coisas. Quando a família se seculariza, os valores espirituais bíblicos são desprezados e os valores humanos e materiais são exaltados. Como cristão, não podemos nos conformar com o pecado, a iniquidade e a corrupção que destrói a vida familiar. Precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Assim disse Pedro em 1 Pedro 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, o Espírito está, sede santo, porque eu sou santo. E a família, meus irmãos, ela tem esse desafio, ou esse investimento do inferno contra ela, porque ela se conforme com as mudanças que a sociedade vai tendo, longe das Escrituras, acompanhando o secularismo. Isso é atual, vou trazer para a minha família. Isso é atual, eu tenho que me adaptar a isso, porque senão eu vou ser retrógrado. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos. E ser santo é a gente cortar a relação com o mundo. As práticas dele não me interessam. O modelo dele não se encaixa com o perfil que Deus quer para a minha família. O modelo do mundo não tem que me embelezar. As coisas que o mundo pratica, os conceitos que o mundo ensina sobre família, devem estar longe dos nossos lares, devem estar longe de ser exemplo para nós. Mas é doloroso dizer, meus irmãos, que nessa luta espiritual, Satanás tem seduzido famílias a serem modernas, abrindo mão dos princípios bíblicos. Outra coisa, meus irmãos, que Satanás tem usado contra nós é isto: é a gente se apartar de Deus, é tirar a santidade da família, é tirar a santidade da esposa, dos filhos, do marido, do pai, da mãe, da avó, de forma que a gente ache comum aquilo que a Bíblia contraria. Como devemos, meus irmãos, então combatê-los? A Bíblia diz que a gente deve se munir das armas espirituais, que a gente deve usar as armas espirituais. Mas como eu devo estar munido? Como eu devo estar armado para esta batalha? Então vamos ver aqui, meus irmãos, que a primeira regra, ou a primeira atitude quanto igreja, quanto família, é observar a palavra de Deus. Quantos está com as suas Bíblias aí? Levanta aí, por favor. Leia esta Bíblia. Examine essa Bíblia. Que Deus vai munir você para resistir a essas investidas do diabo. A Bíblia diz que o jovem só pode ter pureza em seu caminho quando ele observa a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9 e 11. Como não há idade para o pecado, este princípio aplica-se a qualquer cristão, independente da sua faixa etária. É indispensável que o adolescente, mas também o jovem, mas também o adulto, conheçam profundamente a palavra de Deus. Assim estaremos preparados para enfrentar as ciladas sutis que o diabo tenta nos enganar. Então, meus irmãos, como esse Salmo 119, lemos como purificará o mancebo o seu caminho, mas isso cabe a nós, não é só o mancebo não, como o irmão Josa, ele vai purificar o seu caminho, como Jeane vai purificar o seu caminho, como
a gente ali vai se moldar aquelas tendências, mas a Bíblia diz que o mancebo, o jovem, o adulto vai manter seu caminho purificado, observando conforme a sua palavra. Outra coisa, irmão, outra arma que temos ao nosso dispor é a gente ter na nossa mente, é ter no nosso coração que somos enquanto cristão, mas também como família, que cada indivíduo da família é templo e morada do Espírito Santo. Se nós tivermos essa atitude, irmãos, nós não vamos querer profanar nossos corpos. Nós não vamos querer, meus irmãos, que dentro da nossa família haja impureza, haja novidades que maculem a nossa família. Teremos cuidado, temos que ter cuidado com o conteúdo que assistimos, com a música que ouvimos, com os livros que lemos, com as conversas que temos dentro da nossa família. Temos de observar, meus irmãos, que somos templo e morada do Espírito Santo e que por isso o Espírito Santo está conosco 24 horas por dia e que muitas vezes, nós tiramos ele da nossa vida porque abrimos brechas para que o pecado entre e que as famílias profanem esse templo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, a recomendação apostólica para nós é o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem. Então se engana o crente, se engana a família que é dona do seu próprio corpo. Eu faço o que quero, eu vou beber, eu me visto como quero, eu bebo o que quero, eu como o que quero, eu faço o que quero. Não! Seu corpo não pertence a você, seu corpo pertence a Deus. Você não é mais dono de você porque você foi comprado. E quem é comprado é escravo. E o escravo faz a vontade do seu Senhor. E muitos crentes dizem: eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero, digo como eu quero. Minha mão não é crente. Eu sou crente, mas minha língua não é crente. Você tem que ser todo de Deus, porque todo o seu corpo, até seu espírito, foi comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pertence a Deus. E você tem que ser santo. Você não pode mais fazer o que você quer. Você tem que procurar agradar a Deus. E qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Isso serve para toda a família, mas também para o indivíduo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Famílias que precisam passar por esse processo de santificação, pois desprezaram indivíduos, crentes, pertencentes a uma família que não mais observa isso, mas a Bíblia faz um alerta que ninguém pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser maestro, pode ser componente de moral, pode ser professor de escola dominical. Se você não andar em santificação, você não verá ao Senhor. Esse é um alerta para nós. E outra coisa, meus irmãos, é selecionar. As armas que nós vamos usar é selecionar também as coisas que nós poremos diante de nós. Escolher exatamente o que vai ser apresentado a nós, porque sabemos que Satanás, ele se utiliza de meios para nos enganar através do nosso olhar que vem a cobiça, que vem muitas vezes a destruição
destruição da família através de adultérios, de roubos, de crime. Quem não se lembra qual foi a estratégia que Satanás usou para derrubar ela? Qual foi, meus irmãos? Através do olhar. E ela começou o quê? O fruto proibido. Então, essa arma Satanás também lança diante das famílias, diante dos cristãos, para que a gente bote nossos olhos naquilo que muitas vezes vai afastar a gente de Deus. Vamos ver o que diz Salmo 101, verso 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pagará. Será, meus irmãos, que as famílias ela tem a ousadia de dizer isso hoje? Muitos cristãos, muitos pais, filhos, netos, sobrinhos, mães, avós têm essa ousadia de dizer: não porei coisas más diante dos meus olhos. A mídia está lá, a televisão é pecado? Não. Os jornais é pecado? Não. A revista é pecado? Não. Mas eu tenho que saber selecionar aquilo que vai me edificar. Não quero, meus irmãos, aqui ser contundente com a minha opinião, prevalecer que a televisão é errada. Não, longe de mim. Eu quero dizer aos irmãos que você tem, enquanto o Espírito Santo habita em você, selecionar aquilo que aproxime você de Deus. Seja uma programação, seja o que você ouve no rádio, seja uma revista. Então Satanás ele tem colocado diante das famílias facilidades, mas que hoje em dia a gente vê um estrago quando não se tem essa arma para lutar contra isso. As igrejas cada dia mais ficando vazias. Ah, cadê o irmão lá? Cadê o irmão dele? Ah, não veio não, foi assistir Moisés. Foi assistir tal programa. Ficou ouvindo uma programação tal. Então, meus irmãos, a partir do momento que você pega uma coisa e coloca na frente daquilo que seria seu progresso espiritual e aquilo serve como um atrapalho, não é bênção. Não pode ser bênção se ela está impedindo você de crescer. Então, as armas que o diabo ele vai usar para nós é isso. E nós devemos, meus irmãos, enquanto crentes, enquanto família, saber valorizar as Escrituras, observar o padrão. E para encerrar, meus irmãos, nós vemos um exemplo nas Santas Escrituras em relação à família. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Faraó chamou Moisés depois de várias tentativas, várias promessas de libertar o povo de Israel para adorar o Senhor no deserto. Chega um momento que Faraó não aguenta mais a pressão de Deus sobre ele chama Moisés e o Faraó ele vai usar uma estratégia que o inimigo está usando hoje. Vejamos em Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Êxodo, capítulo 10, versículo 24. Diz o seguinte: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fique as vossas ovelhas e as vossas vacas, também conosco as vossas crianças, e também o vosso gado há de ir conosco, e também o nosso gado há de ir conosco. Esse é o versículo 26, meus irmãos. É a resposta de Moisés para o Faraó. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma
Senhor até que chegamos lá. Então, meus irmãos, Satanás ele vai dizer para as famílias, para os pais, assim como o faraó fez Moisés: você quer ir? Vá adorar a Deus, vá desenvolver o ministério no deserto, deixe conosco aqui seus filhos, leve o gado, leve o tesouro, leve tudo, mas deixe seu filho aonde, irmão, quando ele faraó estava? No Egito. Vá adorar, Moisés, você está livre. Pais, mães, avós, vocês estão livres. Vá, deixe os filhos aqui comigo. É o que Satanás tem dito às famílias: corra, não me importa que você vá adorar a Deus na igreja, eu não me importa que você vá cantar, eu não me importa que você vá adorar, vá, mas deixe o que é precioso, seus filhos aqui. Vá com seu carro, pode levar seu dinheiro, deixe seus filhos para que ele fique aqui no Egito, e o Egito para nós, tipificando hoje o faraó sendo criado, Moisés a igreja. O Egito é o inferno, é o mundo, o deserto é o céu. Satanás ele quer que você deixe seus filhos na mão dele. Dê um celular à criança, deixa ela se divertir. Se ela não quiser ir para a igreja, deixe ela. Dê um tablet para ela brincar, jogar, sorrir, se divertir. Se ela não quiser ir para a igreja, deixe para você adorar. E Satanás está assim, de lares destruídos, porque os pais não foram contundentes como Moisés: eu vou, mas nenhuma unha minha, nem do meu povo, nem meus filhos vão ficar aqui, porque eles pertencem a Deus, está sob a minha responsabilidade. Então, meus irmãos, quanto igreja, enquanto família, sejamos atentos. Satanás não está brincando com você, Satanás não está brincando com o seu casamento, Satanás não está brincando com seus filhos. Satanás quer você destruído, Satanás quer o adultério, Satanás quer o divórcio, Satanás quer filhos deprimidos, pais negligentes. Então, que possamos valorizar, não brinque, use a palavra, ensine a palavra. O filho pode não gostar, mas inculque nele essa palavra, porque você vai estar livrando seu filho do inferno, você vai estar livrando seu filho de ficar na mão do diabo. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a todos, e que o sangue de Jesus cubra as nossas famílias, que o sangue de Jesus nos livre das ciladas do diabo, que sejamos guardados pelo Senhor, que nossa mente ela receba uma renovação, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe.